E aí pessoal, como é que vocês estão? Trago hoje uma partida que foi jogada entre o Bob Fischer contra o Bent Larsen. Para quem não sabe, o Bent Larsen foi um grande mestre dinamarquês, tá? Considerado o jogador mais forte da Dinamarca, né? E em 1971, o Bent Larsen chegou a ser o terceiro jogador mais forte do mundo, ficando atrás apenas do próprio Bob Fischer e do Boris Spassky. E essa partida que eu vou mostrar para vocês aconteceu no torneio de candidatos de 1971. Era a semifinal e o Bob Fischer, nesse match, ele ganhou por um placar de 6-0. Então, para vocês verem o quão surreal que era o Bob Fischer, né? Num match contra um dos jogadores mais fortes do mundo na época, ele conseguiu enfiar um placar de 6-0. Realmente um feito inesquecível. E eu vou mostrar então uma das partidas desse match. O Bent Larsen estava de brancas, o Fischer estava de pretas. Nós vamos analisar aqui da perspectiva do Fischer. Bem, o Larsen começou com o lance 1 C4, a abertura inglesa. O Fischer respondeu aqui com G6. Essa é uma das formas de se enfrentar a abertura inglesa, né? Depois de cavalo F3, bispo G7, D4, cavalo F6, cavalo C3, roque e E4. Então acabou transpondo aqui para uma Índia do rei, que era uma das especialidades aí do Bob Fischer. Seguiu aqui com D6, preparando para jogar ou com E5 ou com C5, que são as rupturas típicas da Índia do rei. E depois de bispo E2, E5 foi jogado. Parece que o preto está entregando um peão, né? Mas na verdade, depois de trocar as damas, as pretas recuperam o peão com o cavalo por E4. Aí depois de cavalo por E4, bispo por E5. E aqui o material está igualado e a posição equilibrada, né? Seria uma possibilidade. Ao invés disso, o Bent Larsen escolheu jogar com roque. Simplesmente ele coloca o rei em segurança, né? O Bob Fischer fez cavalo C6, induzindo as brancas a jogarem aqui com D5. E agora cavalo E7. Veio cavalo D2, C5, torre B1 e cavalo E8. Bom, então aqui está claro o plano de cada jogador, né? As brancas querem jogar com B4, enquanto que as pretas querem fazer a ruptura com F5. Então, como o centro está fechado, cada jogador vai buscar o contrajogo em uma ala, né? As brancas vão tentar esse contrajogo na ala da dama e o preto vai tentar o contrajogo aqui na ala do rei, né? Jogar com F5, F4 para tentar dar mate. Veio B4, as pretas jogaram com B6. Se tomar em C5, então o centro continua fechado, né? Então, por isso que aqui as brancas, depois de B6, o branco jogou com A4 para manter alguma tensão aqui na ala da dama. A ideia é jogar com A5. Veio F5, A5 foi jogado e agora cavalo F6. Melhorando a posição do cavalo, já colocando uma pressão aqui em E4, né? Dama A4 foi jogado. As brancas ameaçaram tomar em B6, né? Por exemplo, se o preto faz um lance qualquer aqui, sei lá, bispo H6, tá caindo em B6. Não pode recapturar porque a torre está no ar. Então aqui o Bob Fischer jogou com bispo D7,
desenvolvendo o bispo com o tempo sobre a dama, defendendo a torre em A8. As brancas fizeram dama A3. E aqui um lance instrutivo do Bob Fischer, né? Aqui ele joga com o bispo H6. O bispo em G7 não está fazendo muita coisa, né? Ele está bloqueado pelo cavalo e pelo peão em E5. Então o Bob Fischer, percebendo isso, melhora o bispo, né? Ele coloca o bispo numa diagonal mais ativa. Então essa é uma qualidade muito importante do jogador de xadrez. Perceber quando que uma peça sua está mal colocada, né? Então o Bob Fischer percebeu que o bispo de G7 não estava jogando, ele ativou por H6. Veio aqui bispo D3, né? As pretas, além disso, ameaçaram tomar em D2 e depois estaria caindo o peão de E4. Por isso as brancas defenderam. E agora a dama C7, desenvolvendo a dama. B por C5, B por C5, E por F5. Aqui existem 3 formas de capturar, de recapturar o peão. O Bob Fischer escolheu tomar de peão. Seria possível tomar de cavalo também, ou de bispo, só que aí estaria dando a casa de E4 para as brancas, né? Então estaria chegando, por exemplo, um cavalo E4, enfim. Por isso que o Fischer toma de peão para controlar a casa E4 e criar uma mobilidade aqui, né? Os peões podem avançar em algum momento aqui no centro. Veio aqui bispo C2, que talvez tenha sido uma imprecisão. Talvez cavalo B5 aqui fosse um lance que poderia trazer problemas para as pretas, né? Porque eu tô tocando a dama, tô tocando o peão de D6. Aqui seria praticamente forçado tomar em B5. E depois de torre por B5, as brancas aqui têm uma pequena vantagem, né? Por conta do par de bispos. Enfim, tem um controle da coluna B. Mas não é nada tão significativo também. De qualquer forma, as brancas não jogaram cavalo B5, fizeram bispo C2. O Bob Fischer fez A6, controlando a casa de B5. E agora cavalo E4. As brancas queriam jogar com bispo A4 nessa posição, para tentar trocar o bispo bom das pretas, né, que é o bispo de D7. Só que se jogar bispo A4 estaria caindo o peão aqui de A5, né? Então o branco fez esse lance cavalo E4, que é um lance que tem uma pequena armadilha, né? Por exemplo, se o preto tomar aqui em E4, tá caindo o bispo ali em H6. Só que aqui o Bob Fischer primeiro toma em C1, bispo por C1, veio cavalo por F6, cheque, né, um lance intermediário, torre por, e no final das contas essas trocas acabaram ajudando as pretas, né? Porque agora vocês vão ver que o ataque das pretas agora vai chegar com muito mais facilidade aqui para cima do rei das brancas. Então eu não sei até que ponto essas trocas foram favoráveis para o Bent Larsen. Eu acredito que aqui ele tem ajudado as pretas, né? O Bob Fischer aqui jogou com torre de A em F8, já trazendo peças aqui para o ataque, né? Veio torre B6, atacando o ponto de A6, bispo C8 defendendo, cavalo E2 foi jogado, e aqui o Bob Fischer então dá início ao ataque, joga com F4, veio bispo E4, e agora cavalo F5. O Bob Fischer vai manobrando as peças para a ala do rei, já começa a ter ideias como dama G7
e cavalo H4 para já criar algumas ameaças para cima do rei das brancas. Torre C6 atacou a dama, mas a dama simplesmente vem para G7, que era o que o Bob Fischer já queria fazer. E aqui torre B1, esse aqui foi talvez tenha sido o erro decisivo da partida, né? Aqui era muito importante que o branco jogasse um lance como rei H1, né? E depois de, por exemplo, o cavalo H4, as brancas podem jogar a torre G1 para ajudar a defender a posição. O problema é que depois de torre B1, chegou o cavalo H4 e aqui as pretas criaram uma ameaça muito incômoda, que é jogar com F3. Porque F3, eu ataco o cavalo e bloqueio a defesa do bispo aqui em G2. É uma ameaça bem incômoda, né? O Bent Larsen aqui jogou com dama D3. O Bob Fischer poderia ter jogado F3 direto, seria uma possibilidade. Mas aqui ele foi ainda mais preciso. Ele jogou com bispo F5 para forçar a troca dos bispos, já que o bispo de E4 é um dos defensores da casa de G2. As brancas fizeram rei H1 para tentar trazer a torre para G1, só que agora já é meio tarde, né? Porque veio F3, ameaçou dama por G2 mate. Não dá para tomar de bispo porque tá caindo a dama. Não dá para tomar de bispo porque tá caindo a dama. E se tomar de peão leva mate. Então as brancas tiveram que fazer aqui cavalo G3, praticamente única. Só que agora F por G2 cheque, rei G1. Novamente o bispo tá cravado, né? Então rei G1. Veio bispo por E4. Aqui tem que tomar de dama. Se tomar de cavalo, então tá levando o cavalo F3 cheque. Percebam que o rei não tem casas, então as brancas teriam que entregar a dama aqui. Posição totalmente perdida para o branco. Então depois de bispo por E4 tem que tomar de dama. Só que agora cavalo F3 cheque, rei por G2 aqui. E agora o lance de arremate, cavalo D2. E as brancas abandonaram. Abandonaram porque tô dando duplo. E além disso tá caindo em F2. Então são muitas ameaças. Aqui o Bent Larsen acabou abandonando. Essa foi a partida que eu queria mostrar para vocês. Uma belíssima vitória do Bob Fischer para cima do Bent Larsen. Eu espero que vocês tenham gostado dessa partida. Se gostaram, inscrevam-se no canal, deixem um like e até os próximos vídeos.